Sua família tá toda em casa. Todo mundo tá tendo que trabalhar junto de casa, num espaço que não foi pensado para isso. Você tá começando a ficar irritado e querendo se jogar da janela porque não aguenta o pessoal te atrapalhando? Vem comigo que esse vídeo pode ter umas dicas muito boas para você. E aí, meu nome é Gabriel, eu sou arquiteto e nesse vídeo eu vim te falar 4 dicas muito interessantes para organizar os seus home offices para que as pessoas que moram com você não atrapalhem o seu desempenho e o seu rendimento profissional. Um fenômeno que aconteceu nos últimos tempos por causa dessa pandemia que a gente vem vivendo é que todo mundo migrou para trabalhar em casa. E migrando para trabalhar em casa, as pessoas acabaram percebendo que, poxa vida, eu que trabalho dando aula de inglês e o meu colega de quarto que trabalha, sei lá, fazendo tricô, não conseguimos lidar no mesmo ambiente. E essa convivência desse escritório único está atrapalhando tanto eu quanto ele. O que a gente pode fazer para melhorar? Por isso que eu organizei aqui nesse vídeo 4 dicas muito fáceis, muito práticas, que ajudam a separar esses ambientes, a criar uma coisa muito mais próxima da realidade, muito mais plausível de ser feitas e que não requerem grandes intervenções. Então você não vai precisar chamar aquele pedreiro, não vai precisar derrubar nada. É coisa que você consegue fazer só arrastando um ou outro móvel na sua casa e pensando um pouquinho melhor no seu ambiente de trabalho. Vamos lá? Primeira dica é: tente, sempre que possível, separar esses escritórios. Eu falei aqui nesse vídeo do bunker da quarentena, que eu vou deixar aqui no card, que quando pessoas no mesmo ambiente trabalham com coisas completamente diferentes, às vezes elas mais se atrapalham do que produzem. E isso pode acontecer por uma série de fatores. Às vezes você está dividindo um espaço com alguém que nem sabe o que você faz de trabalho, mas você se sente mal porque a pessoa vai estar julgando que você está postergando o trabalho ou que você está enrolando para fazer coisa. Ou então você tem pessoas que precisam fazer calls ou conferências de vídeo ao mesmo tempo, dividindo o mesmo ambiente, uma com certeza vai atrapalhar a outra, não tem fone de ouvido que resolva. Nesse caso, é sempre ideal que, quando possível, a gente separe esses espaços. Não precisa necessariamente ter 2 cômodos com 2 escritórios formais montados. Às vezes, você ter uma escrivaninha em um quarto e outra escrivaninha em outro já ajuda. Ou então, alguém trabalhar na sala e alguém trabalhar no escritório. Isso acaba melhorando a convivência porque vocês já não ficam tanto no mesmo espaço e se atrapalhando. Então, entenda quanto espaço de mesa você precisa, se você é dessas pessoas que trabalha mais espalhado, ocupando 3, 4 metros de mesa, se tiver, ou se você é alguém que consegue se resolver numa escrivaninha de 90 centímetros, 80 centímetros, e se coloque na casa de acordo. Entenda como isso pode aumentar horrores a sua produtividade e aumentar horrores o seu tempo de trabalho. A dica número 2 é que você entenda onde você vai estar trabalhando. E quando eu falo de onde você vai estar trabalhando, a resposta não é: Gabriel, óbvio, vou estar trabalhando na minha casa, é onde todo mundo está trabalhando. Mas onde na sua casa? Sempre tente separar, nem que seja virtualmente, nem que seja só com móveis, o espaço onde você trabalha e o espaço onde você está a lazer. Eu explico. Você pode trabalhar na mesa de jantar da sua sala, não tem problema nenhum. Mas pense em escolher uma cadeira fixa que seja a sua estação de trabalho. Desse jeito, quando você está nessa cadeira, você está trabalhando. Se você não estiver lá, não necessariamente você está. Ou então, se você vai trabalhar no seu quarto, se você tem que colocar sua mesa, sua estação de trabalho no seu quarto, tenta manter todo o seu trabalho nessa mesa e não espalhar ele por toda a casa. Isso ajuda muito a você produzir, porque a sua cabeça passa a entender que quando você está naquele espaço, você está trabalhando e você está desempenhando a sua função. E também ajuda a não atrapalhar outras pessoas que moram com você. Porque se você precisa descansar, você sabe onde você vai. Ou então, se a pessoa te vê naquele espaço, ela sabe que você está trabalhando e não dá para falar naquele momento. É uma coisa muito mais de
se programar e programar o seu dia para que aquilo aconteça, para que aquilo realmente seja algo funcional. Claro que isso nem sempre é possível, e se não for possível para você, tudo bem. Mas sempre que der para separar um cantinho, nem que seja só uma mesa mesmo, para ter esse espaço separado, ajuda muito a alterar a forma como você está pensando no seu trabalho em casa, e inclusive deixa você um pouquinho mais focado. A dica número 3 é pense no conforto que você tem enquanto você trabalha. Todo mundo já viu aquela cadeira super linda, super maravilhosa, só que aí você vai sentar e você não aguenta ficar meia hora. Ou então já passou pela sensação de, eu vou adaptar o meu escritório aqui no balcão da cozinha mesmo, só que a banqueta não tem nem encosto, aí um dia que você tá um pouquinho pior, você quase cai para trás. Não. Pense que se você vai ficar 8 horas, 7 horas, sei lá quanto tempo por dia, sentado trabalhando nesse espaço, é muito importante que ele esteja confortável. Investe numa cadeira de escritório. Tem várias lojas que enviam pela internet, que você consegue comprar online uma cadeira e deixar tudo muito mais confortável. Ou então pense numa bancada numa altura certa. Mesa de trabalho, geralmente a gente deixa 75 centímetros do chão, tá? Só uma dica. Cria esse espaço de forma que você consiga sentar nele e consiga ficar confortável. Porque às vezes a cadeira da sala de jantar não é feita para você ficar 8 horas lá. Mesmo que antes da pandemia você ficava 8 horas nela sentado com seus amigos conversando sobre nada. A grande questão aqui é que quando a gente trabalha, a gente se coloca num estado de tensão muito maior. É muito mais difícil e muito mais focado do que quando a gente está simplesmente se divertindo ou conversando com os amigos. Por isso, é muito importante que a sua cadeira esteja ergonomicamente viável e esteja muito mais tranquila. Porque nesse ambiente mais tenso, por assim dizer, o seu conforto vai ser muito mais evidenciado, ou seu desconforto vai ser muito pior se você tiver uma cadeira que não te ajuda. Então pensa bem nessa situação, coloca as coisas no lugar certo e escolhe uma cadeira boa para você sentar, que isso muda completamente a sua experiência. Aliás, isso vale não só para cadeira. Se você acha que está precisando criar uma outra bancada, ou se você quer comprar alguma coisa para deixar o seu espaço mais viável, vale também. Lembra que a gente sempre consegue fazer escrivaninhas colocando uma tábua de pinos, uma tábua de madeira na parede e prendendo com mão francesa. Não precisa ser nada muito mirabolante, não precisa ser nada muito absurdo. E aliás, falando nisso, isso junta muito com a minha dica número 4, que é, se você quiser, mude seu ambiente. A gente está há muito tempo em casa. E é natural que a gente enjoe dos espaços que a gente tem. Então, às vezes uma nova cor na parede, ou então comprar um quadrinho, uma decoração nova, já muda um pouquinho o seu ambiente. Já deixa você um pouquinho mais alegre de olhar para aquela parede branca que nunca te incomodou, mas agora que tá te incomodando pra caramba. Pequenas decorações, pequenas pinturas são coisas super simples de fazer, dá pra fazer você mesmo, que requerem pouco trabalho, pouco tempo. Geralmente a gente consegue inclusive comprar esses materiais pela internet, que são entregues em casa, não precisa nem ir na loja comprar. E aí você consegue deixar todo o seu ambiente mais agradável. Cai na mesma coisa da bancada. Tá sentindo falta de uma estação de trabalho, de uma bancada formal? Pensa em tábua de madeira com cavalete, ou então presa na parede com mão francesa. Se tudo voltar, se e quando, né? Se e quando tudo voltar ao normal, essa tábua de madeira que tá na parede, depois você transforma num estande, numa prateleira, você deixa ali montada. Pode ter tantas outras funções, ou você pode simplesmente tirar e não investir tanto tempo nisso. É interessante pensar que o seu espaço de casa tem que estar confortável, organizado e ser o seu escritório, para que você consiga focar e não fique nessa vibe de tipo, estou em casa, estou trabalhando. É importante que a gente também tenha esse limite mesmo quando se trabalha em casa. E você consiga pensar nessas questões. E lembra que não são mudanças drásticas. É uma pintura, é uma nova cor, é um novo quadro, é uma nova cadeira, coisas que te ajudam a contribuir com todo o seu ambiente. Aliás, me conta aqui embaixo, você está fazendo home office?
e nesse home office você já enjoou da sua casa, já tem algo que você quer mudar, ou então tem alguma dessas dicas que você não tinha parado pra pensar, mas que agora que você olhou, você virou e falou, talvez eu pudesse fazer isso. Deixa um comentário aqui embaixo. Aproveita e manda esse vídeo para aquele seu colega de trabalho, para aquele seu colega de home office, para ele entender que sim, dá para você fazer pequenas mudanças na sua casa para deixar ela muito mais pronta para trabalhar. Aproveita que você está descendo a tela, deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhum outro vídeo. Eu acho que foi. Até mais. Tchau. Nossa, eu consegui terminar a frase exatamente na hora que passou a moto. Eu amo.